Olá, eu sou o Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Este canal foi criado para trazer pessoas de várias áreas para falar de vários assuntos que tem muito a ver com a gente no nosso dia a dia e em vários outros setores que a gente nem faz ideia. Hoje eu tenho uma pessoa extremamente especial. Esse convidado, eu fiz questão de que ele viesse aqui. Hoje eu converso com Ibrahim Neto. Olá, Ibrahim, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui. Bruno, é um prazer enorme estar aqui. Seu podcast é um podcast fantástico e eu tenho muita alegria de poder estar aqui para a gente trocar algumas ideias. Ótimo, ótimo. E tem muita história, tem bastante bagagem aí. Isso não é coisinha à toa, não. Não é coisinha à toa. Ibrahim, eu gosto de perguntar para as pessoas que chegam aqui para a gente entender um pouquinho da história delas, porque você chegou aonde que está, mas teve um início ali atrás, certo? Família, por exemplo. Tem muito músico na família? Como é que é? Na verdade é o seguinte, o meu pai e a minha mãe, eles tiveram contato com a música muito cedo, né? Os dois nasceram em 1926, né? Foram se conhecer lá pela década de 50, final da década de 40, casaram-se em 52. Mas a história da minha mãe é a seguinte, ela solteira, ela cantava, dizem que ela cantava muito bem, né? Aí lá pela década de 40, eles começaram a querer convidar minha mãe para cantar na rádio, antigamente a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Minha avó, muito religiosa, falou, de jeito nenhum, filha minha não vai ser cantora e tal, porque cantor e ator na época eram muito desrespeitados, né, socialmente, então não achavam que era uma coisa de uma moça de família, né? Então minha mãe dizem que cantava muito bem, e até o final de vida ela era muito afinada e tudo. Mas aí meu pai, ele teve contato com gaita de boca, harmônica, né, gaita de boca, desde muito cedo tocava gaita de boca de ouvido, né, e eu tive contato assim. Agora, o meu avô, pai do meu pai, que eu sou Ibrahim Neto, porque papai é Ibrahim filho, né, e o nosso saudoso avô, Ibrahim Simval Filogônio, o vovô, ele tocava clarinete muito bem, tocava violão muito bem, né? Ao que se sabe, porque ele faleceu 11 anos antes da minha chegada, né? O vovô faleceu em junho ou julho de 52, papai tinha casado com mamãe em janeiro de 52, e eu fui nascer em setembro de 63, então eu não tive contato direto com ele. Então, na família da minha mãe, na família do meu pai, assim, na família do meu pai, tinha um tio que tocava violão muito bem, uma tia casada com ele, não tia direta, né? A esposa desse meu tio, que tocava órgão e piano muito bem, tia Ângela, né? Mas eu tive pouco contato com essa turma. E o contato com música, a princípio, foi com meu pai tocando gaita e minha mãe cantarolando alguma coisa. Mas eu fui depois, com 5 anos de idade, meu pai me deu uma gaita de boca. E depois, com 9 anos de idade, me deu uma flautinha de bambu. Aí eu queria ganhar uma flautinha da Yamaha, aquela flautinha marronzinha de plástico, né? E meu pai foi me deu um violão. Era muito além do que eu imaginava, mas assim, eu fui aprender a tocar violão com os meus 13 anos, assim, e tal. E fui ter contato com saxofone mesmo, só com 23 anos de idade, né? E nessa época, quem que você escutava muito, tanto em rádio ou em vinil? Quem que te influenciou desde cedo ali? Na verdade, assim, a primeira vez que eu ouvi saxofone, ou ouvi alguma coisa parecida com isso, que eram as big bands, né? Porque meu pai tinha muitos discos de vinil. E aí eu escutava Nat King Cole, eu escutava especialmente Glenn Miller, né? Isso quando eu era criança, né? A big band famosa do Glenn Miller, que sumiram no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Foram lá tocar para soldados lá na Europa e não se sabe bem, mas parece que o avião foi abatido e tal. Então, assim, eu escutava muito Glenn Miller, eu achava aquilo bacana e tal. Mas a minha família sempre foi muito voltada para esporte. Meu pai jogou vôlei, influenciou minha irmã Raquel, que joga vôlei até hoje, né? Já participou de 2 campeonatos de Open dos Estados Unidos de vôlei master, e joga vôlei até hoje. A Regina, minha irmã, jogou vôlei, o Cláudio jogava capoeira e tudo. Então, assim, meus irmãos foram muito influenciados por esse aspecto de esporte do papai, né?
Mas dentro de casa tinha esse ambiente de estar sempre escutando disco. Papai colocava Vicente Celestino e tal, e às vezes ele tocava alguma coisa com a gaita de boca, e isso, no meu caso, foi me influenciando. Eu fui para o lado do esporte, fui ser jogador de basquete, joguei infantil, no infanto juvenil, fui seleção mineira de infanto juvenil, joguei até o juvenil de basquete, mas a música mesmo não tinha entrado mesmo na minha vida, só tocando violão e tal. E aí depois eu fui conhecer um coral, o coral Júlia Pardini, do qual fiz parte durante 4 anos. E até então eu pensava em ser arquiteto, minha vida nem era para ser atleta profissional e nem para ser músico, né? Eu queria ser arquiteto. Tinha talvez até um professor de educação física, você pensou também em ter uma academia? Sim. Eu tinha meu padrinho, né, o irmão da minha mãe, o tio Celestino, ele me falava muito sobre isso. Falava, quem sabe você não tem uma academia e ele me gerou toda uma ideia na época, assim, uma academia que tivesse aula de natação, porque tem muita gente que não sabe nadar e não tem onde aprender e tal. E aí eu pensei muito sobre ter essa academia. Então eu cheguei a fazer vestibular para educação física, né, no final da minha época de atleta, né? Mas não passei e graças a Deus não eu estaria num caminho completamente diferente do que eu estou hoje. E aí, mas depois eu fui já para o lado da música, com essa história do coral, mas ainda pensando em ser arquiteto. Aí o coral faz uma viagem para a Europa em 1986, e eu já tinha comprado um saxofone em 85, um saxofone tenor, sax nacional, mas eu tinha já nessa época o sonho de ter um saxofone Selmer, Henri Selmer Paris, que é uma fábrica que é considerada a melhor fábrica de saxofone do mundo, né? E aí eu viajei com o coral para a Europa em 86 e lá na França eu comprei meu primeiro saxofone profissional mesmo. A gente imagina arquitetura, até mesmo educação física e música. E saxofone, hoje em dia eu vejo muito em alta, corrija se eu estiver errado, por favor. Eu vejo muito no piano, a guitarra sempre teve em alta, o violão sempre teve em alta, mas o saxofone, por que o saxofone? Na verdade, eu não sei, eu não me lembro assim, do momento da escolha. Eu sei que na década de 80, no início da década de 80, eu pensava muito em saxofone. E daí eu fui começar a trabalhar, eu já tinha 20 anos de idade, estava trabalhando, e quando eu fiz meus 23 anos, que eu consegui comprar meu primeiro saxofone, no 22 anos, eu comprei esse saxofone nacional, da marca Veril, que é uma marca que tinha na época, aqui no Brasil era Veril, Vangril e Galasso, né? A Galasso fechou as portas, a Vangril foi comprada pela Veril, se não me engano, foi incorporada assim, na década de, não sei se foi no final da década de 80, uma coisa assim. E existia uma lei de proteção de mercado que não deixava com que as pessoas tivessem instrumentos de fora, assim, a taxação era muito alta, era uma lei de proteção, mas não era oferecido no mercado um instrumento que tivesse o nível técnico para a gente produzir música assim, de alto nível, né? Existem instrumentos que são muito ligados a um estilo musical, né? Por exemplo, você vai falar de violino, você já pensa logo na música erudita, apesar de ter violinistas que tocam pop, tocam jazz, né? Você vai falar de harpa, você pensa logo na música também orquestral, né? Agora, alguns outros instrumentos eles estão em todos os estilos de música. Você pega, como você colocou, o piano, por exemplo. O piano está em todos os estilos de música, faz base harmônica do pop ao jazz, passando por todos os estilos de música, música erudita. Você pega violão, né? A guitarra ela já é mais ligada na música pop, né? Você não vai ver muito a guitarra, às vezes, numa música mais erudita, né? Alguma peça ou outra que possa juntar uma big band com uma orquestra, ainda vai. Mas, assim, aí você vai ver que ela é mais no lado pop, né? No jazz, no pop. E o saxofone, ele transita muito em todos os estilos. Posso te falar um pouquinho como é que ele foi criado? Não só pode, como deve. É uma pergunta porque eu vou pular aqui um pouquinho, mas depois a gente chega lá. Durante um show que eu tive a oportunidade de acompanhar um show seu,
Eu vi que você tem 3 saxofones ou Dois. dois saxofones ali, e eu vi que eles têm diferença, tem diferença Tem. de timbre. Eu não sabia disso. Então, para a gente aqui, principalmente para mim, eu estou super curioso para saber não só da história do saxofone, mas dos tipos também. A história do saxofone é assim, o saxofone ele tem uma característica curiosa em relação aos outros instrumentos musicais, porque normalmente um instrumento ele vem de outro. Então você pega aqui, por exemplo, o alaúde gerou o violão. Você pega o cravo e o órgão geraram o piano, né? O instrumento sempre surge, os instrumentos da série Tron, que esse tron vem como se fosse tromba do elefante, né? Um tubo cônico, né? As trombetas de Jericó estão na Bíblia, né? Então vão gerar os instrumentos de sopro que vão aparecer trompete, trombone, trompa, né? Tuba. Então, esses instrumentos eles são a evolução de instrumentos muito antigos, né? O saxofone, dos instrumentos que são difundidos aqui no mundo todo, ele é um instrumento que ele sai um pouco dessa situação, porque o saxofone ele veio da cabeça do inventor. Ele é meio híbrido, vou te explicar o porquê. Instrumentos de sopro são divididos em duas grandes famílias: instrumento de madeira, instrumento de metal. As madeiras, não só porque o instrumento é construído em madeira, mas tem duas características em comum. O tubo normalmente é como se fosse um cilindro, imagina uma flauta transversal, você vai pensar num instrumento de metal, mas as primeiras eram em madeira. Depois inventaram a flauta em metal. Mas é um tubo cilíndrico e todo furadinho. Então você troca as notas assim, se você deixa ele aberto, o som sai por aqui, você vai fechando, cada vez que você vai fechando mais, você vai aumentando o tamanho do tubo e o som vai ficando mais grave. Quanto mais você fecha, o som vai saindo mais para baixo aqui, né, né, vamos dizer que aqui perto da boca seja o em cima, né? Quanto mais para baixo, um clarinete, né, um tubo de madeira, quanto mais para baixo você vai fechando, o som vai ficando mais grave. E tirando a flauta, que tem um bisel, que tem aquele buraquinho que você sopra para sair o som, os outros instrumentos têm palheta. O clarinete tem uma palheta simples, o oboé tem palheta dupla, o fagote tem palheta dupla, o corno inglês palheta dupla, contrafagote. Esses instrumentos, eles são feitos em madeira, são cilíndricos e todos furadinhos, e normalmente tem um bambu, as palhetas são feitas em bambu, apesar de ter palheta sintética hoje em dia. E aí você parte para os instrumentos da série Tron, os instrumentos de metal. Os instrumentos de metal, todos eles não tem furos. Você pega pega o mais simples, que é uma corneta. Ela faz esse movimento aqui e vai para a campana. Então só tem o furo na boca do instrumentista, no corpo do instrumento não tem furos. E tem a campana. Aí você pega uma corneta e você coloca um pouquinho mais de voltas nela e coloca pistões em cima aqui. Aí, quando você fecha né, um desses pistões ou em combinação, aí o sopro vai passar por caminhos assim cada vez diferentes, assim, aumentando um pouco o caminho ou diminuindo. Isso vai fazer a nota ser mais grave ou mais aguda. Ou senão a maneira que o cara emboca também ele consegue fazer uma série harmônica, que é uma coisa que eu não vou entrar muito, é um assunto muito técnico, mas ele consegue tirar outros sons também, às vezes na mesma posição. Aí você pega instrumentos que têm chaves, né, como trompa, tem trompete com chaves também, tuba. Você pega instrumento que tem pistões, como o trompete, né? Você pega instrumentos como o trombone, que tem a válvula, né, que a gente chama de vara, né? Mas também tem um trombone com pistões. E aí tem a característica do instrumento de metal. O tubo é cônico, começa fininho e vai alargando, alargando, até chegar numa campana muito grande, em forma de cone. Isso dá mais potência sonora. E ele não tem furos no percurso. O som é obtido através desses pistões chaves ou a válvula, né? O trombone de vara, né? Que vai modificando as notas musicais. Beleza. Aí o Adolph Sax, que é o cara que inventou o saxofone, a história dele é a seguinte: ele nasceu em 6 de dezembro, né, de 1814, numa cidade chamada Dinant, na Bélgica, na região da Valônia, às margens do rio Messe. Uma cidade pequenininha, e o pai dele era o Carl Joseph Sax, e era um carpinteiro, né, muito habilidoso,
mas ele estava sentindo que no final de 1814 a vida não estava muito boa em Dinan, ele queria melhorar de vida, ele foi para Bruxelas, que hoje é a capital da Bélgica, né? Na época, esse país não chamava Bélgica, chamava Países Baixos Austríacos, se não me engano, e estava sob domínio da França. A atual Bélgica, ela já foi dominada pela Espanha, pela França, pela Áustria. É um país pequenininho, muito desenvolvido hoje em dia, né? E é um país que tem menos de 200 anos de país, né? Bélgica, né? Mas que foi o principal campo de batalha na Europa naquele tempo. Então, tem mais de 250 monumentos militares, tem vários cemitérios militares lá, porque aconteceram grandes batalhas ali dentro, né? Então, quando foi em janeiro de 1815, o pai do Adolf Sax, na verdade, o nome dele de batismo é Anton Joseph, né? Antônio José, passam para o português, né? E o pai dele, Carlos José, né? Carl Joseph, né? Então, ele vai para... E Sax é o sobrenome da família dele, S-A-X. Ele vai para a Bélgica e ele queria mudar de vida e queria virar um construtor. Ele queria o sonho dele é construir instrumentos, fazer instrumentos musicais. Ser um construtor, né, um fabricante de instrumentos musicais. Mas ele não tinha grana, então o que ele fez? Ele mesmo fez os móveis da casa dele, ele, a esposa e o menino, e ele fez as ferramentas para construir os instrumentos. Ele era autodidata e foi construindo instrumento. Em 1815, 1816, 17, em 1819, ele já era o principal construtor de instrumentos da Bélgica, fazia instrumento para todas as bandas, para as orquestras e tal. A carreira dele foi meio meteórica, né? E nisso, o que aconteceu? Voltando para 1815, quando eles estavam chegando lá, 6 meses depois, a 20 quilômetros da casa deles, né, aconteceu a famosa Batalha de Waterloo, que o general inglês Wellesley ganhou do Napoleão Bonaparte, que era o cara que estava dominando a Europa naquela época. Então, ele é derrotado nessa Batalha de Waterloo, ele foi o que modificou muito a história na Europa, ele é levado preso para a ilha de Santa Helena, lá no Pacífico, né, no Atlântico, e lá ele ficou exilado e lá ele faleceu depois, o Napoleão Bonaparte. E aí a Bélgica, pouco tempo depois, aparece o rei Leopoldo I, e a Bélgica virou, na verdade, país nessa época aí, né? Então, nesse desenvolvimento meteórico da carreira do pai do Anton Joseph Sax, ele percebeu que o filho tinha muito talento para a música, e deu aula, professor de música, professor de harmonia, professor de flauta, professor de clarinete, e ele foi se desenvolvendo. Nisso nasce a irmãzinha dele, Eleonore. E esses são os 2 primeiros filhos de 11 filhos que a família teve, né? Imagina. Eles tiveram 11 filhos, o pai dele e a mãe, né? E ele era louco com essa irmãzinha dele, a Eleonore, ele era apaixonado. Ele foi crescendo junto com a irmã, e aí o pai dele já foi desenvolvendo uma grande oficina famosa na Bélgica, e vendia instrumentos, fazia instrumentos para a Bélgica, para fora da Bélgica, na Europa toda. E ele, quando ele tinha uns 11 anos de idade, ele trabalhava lá na fabriquinha na fábrica do pai, polindo coisas e tal, aprendendo a profissão do pai, mas já estudando clarinete e tal. E com 17, 18 anos, ele era virtuose em clarinete, era um grande clarinetista, tocava nas 2 orquestras que tinham em Bruxelas. E aí os funcionários da oficina do pai dele viram que ele era louco com a irmã, a Eleonore, e um grande escritor chamado Benjamin Constant tinha lançado um livro chamado Adolf. Esse livro conta a história de um casal romântico, como se fosse Romeu e Julieta. Ele conta a história de Adolf e Eleonore. Aí eles pegaram, já que a Eleonore era o nome da irmã dele, e começaram a apelidar o Anton Joseph de Adolf. Ele é conhecido internacionalmente como Adolf Sax, o cara que inventou o saxofone. E aí, com 19 anos de idade, ele criou o clarinete baixo, que é o clarone, né? Já existia, mas não no formato que tem. E aos 26 anos de idade, ele inventou o saxofone. O saxofone ele fez de forma híbrida. Ele fez com as características de instrumento de metal, ou seja, é um tubo cônico, começa fininho e acaba largo, e é em metal, construído em metal, e fez com 2 características do instrumento de madeira. Ele tem palhetas simples de madeira, como se fosse o clarinete, e o corpo é todo furado, e o chaveado muito parecido com a flauta transversal. Então, ele é um instrumento híbrido. O Adolf Sax ele tinha uma ideia que o instrumento fosse uma síntese da orquestra sinfônica. Ele queria fazer um instrumento de sopro, que o som parecesse com as cordas da orquestra sinfônica,
violino, viola, violoncelo e contrabaixo, que tivesse a velocidade das madeiras, flauta, clarinete, que toca com muita velocidade, e que tivesse a potência sonora dos metais, por isso que ele é feito em forma de cone, que dá mais potência sonora. Então ele fez isso daí, que é louco para o instrumento entrar na orquestra sinfônica. Não conseguiu a princípio, mas ele foi muito bem acolhido nas bandas de música, nas bandas militares, bandas sinfônicas. E lá depois que John Kastner foi fazer o saxofone foi inventado em 1840, o Adolf Sax tinha 26 anos. Em 1840 e 1842 ele já morava em Paris, a história difundiu-se em Paris. Em 1844, John Kastner fez uma obra chamada O Rei de Judá, que já entrava no saxofone. Aí depois, Bizet, Lallerzienne entrava no saxofone. E aí foi crescendo. Hoje existem mais de 4.000, vamos dizer assim, 4.000 partituras sinfônicas que entram um ou mais saxofones, né? Bolero de Ravel, O Americano em Paris, o Irapuru, o Trenzinho do Caipira, por exemplo, de saxofone, né? A Baquiana número 5 de Villa-Lobos. Então, assim, tem muitas músicas sinfônicas. Mas esse é um jeito de tocar saxofone, né? Mas tem uma história diferente quando ele entrou no jazz, mas... Essa história do jazz, a gente vê que instrumento de metal é extremamente presente no jazz. Sem dúvida. E tem um casamento totalmente diferente. Enquanto você pega o blues, que também tem algumas coisas, mas o blues tem uma pegada muito ali clarinete, né? Isso, ou com violão, ou com as guitarras, né? Mas o jazz, além da guitarra, o timbre da guitarra utilizado em jazz é de um jeito e tem muita influência de instrumentos de metal, instrumentos de sopro, e fazendo melodias, assim, harmonias impressionantes. Inclusive, foram temas de desenho animado famosos, Tom and Jerry. Pantera Cor-de-Rosa. Exatamente. E a Pantera Cor-de-Rosa é saxofone, sax purinho. Tenor, né? Harry Mancini, né? Compôs aquele tema fantástico. A história com o jazz foi a seguinte, através das bandas de música, porque houve no início uma resistência muito grande dos compositores eruditos de colocar saxofone nas orquestras, né? Às vezes colocavam um ou outro fazendo um trechinho para dar uma característica de música popular e tal, músicas ligeiras que eles chamavam e tal, mas foi o Bizet que com a obra Lallerzienne que ele colocou um saxofone como músico efetivo da orquestra, tocando em todas as partes, como se fosse um clarinete, como se fosse uma flauta, um músico efetivo, e não simplesmente entrando num determinado momento para fazer um efeito, né? E aí houve um decreto governamental na época na França, retirando oboés e fagotes das bandas sinfônicas e colocando saxofones no lugar. Aí você pensa, o oboísta e o fagotista perderam emprego? Não, os caras tocavam também saxofone, era um instrumento que estava muito difundido na época. Então, através das bandas, o saxofone se espalhou pelo mundo. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse período entre 1850 e 1900? Estava acontecendo a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Então, era o Sul, né, os confederados, que queriam manter o status quo, os escravizados naquelas fazendas, né, do sul dos Estados Unidos, e que lutavam contra os Yankees, que estavam no norte dos Estados Unidos, que queriam industrializar os Estados Unidos, e a mão de obra escravizada não funcionava, eles precisavam de mão de obra especializada. E nessa guerra, chamada Guerra de Secessão, existiam bandas de música no sul dos Estados Unidos que tocavam as músicas para instigar o patriotismo daqueles soldados que iam marchar na guerra. Só que a guerra foi perdida pelo sul, né? O general Lee contra o general William Grant, e o general Lee perdeu. E quando essa guerra acabou, essas bandas foram meio que dissolvidas, e pouco tempo depois também a escravidão foi terminada nos Estados Unidos. Então, muitos daqueles ex-escravizados que trabalhavam sem ganhar nada, começaram a trabalhar num subemprego, ganhar um dinheirinho, e foram comprando instrumentos musicais, entre eles alguns saxofones, alguns saldos dessas bandas, e começando a tocar. E já existia nos Estados Unidos, entre os negros que tinham vindo do continente africano sequestrados, né, para ser escravizados lá, como aconteceu aqui no Brasil também, né, a partir do ano de 1600, alguns deles já cantavam umas músicas de trabalho chamado work songs,
ou umas músicas de religião chamadas Godspell Songs, né? Esperança em Deus, né? Eram músicas vocais, né? E daí eles começaram, e quando eles estavam assim, muito deprimidos, num banzo, na tristeza, falaram assim, eu tô meio blue, tô meio azul, sabe? I'm blue, man, ou seja, eu tô para baixo, eu tô triste e tal. E aí foi quando aconteceu, depois dessa Guerra de Secessão, eles comprarem instrumentos e fazerem grupos de blues. Eles tocavam ou um violãozinho, que eles chamam nos Estados Unidos de guitarra acústica, né? A gente chama de violão, e depois foram entrando instrumentos de sopro. Aí os instrumentos de sopro, no final dos anos de 1890 e tal, e 1910, 1920, já estava bem difundido. Algumas orquestras que entravam saxofone, trombone, clarinete, banjo e cantor, uma cantora, um cantor e tal, que são as primeiras orquestras de jazz dos anos 20, aí que já entrava saxofone, né? Só que aí o passo que vai fazer uma diferença muito grande do som do saxofone no jazz, no blues, para o do músico erudito, porque na música erudita, desde o pensamento do cara que inventou o saxofone, era para ser parecido com violino, viola, violoncelo e contrabaixo, os instrumentos de cordas da orquestra. Já era tudo muito certinho, assim. Sim, sim. Eu falo certinho no sentido de que era tradicionalmente dessa forma. Aí vem para poder ter alguma quebra. Essa quebra acontece, então, com os negros nos Estados Unidos, né? Que eles não tinham condição financeira, estavam começando a trabalhar e começando a fazer algum tipo de dinheiro e conseguir comprar coisas, inclusive instrumentos musicais, e não tinha dinheiro, às vezes, para fazer aula de instrumento. Então, quem sabia mais ensinava quem sabia menos, e gerou um tipo de embocadura diferente, que vai dar um som completamente diferente. Eles não tinham acesso à música erudita, que era tocada com saxofone na França e na Europa, em alguns lugares já. Então, esse saxofone ele foi sendo tocado de uma forma diferente, até que começaram a aparecer essas bandas de jazz dos anos 20, começaram a aparecer nos anos 30 para os anos 40 as bandas grandes, que eram chamadas de big bands, né? Aí já entravam 5 saxofones, né? 2 saxofones alto, 2 saxofones tenor, um saxofone barítono. Daqui a pouco eu falo da família, que você perguntou que tinha os diferentes timbres. Ótimo. Né? 4 trombones, 4 trompetes. E do lado aqui, um pianista, um contrabaixista e um baterista. Essa é a base da Big Band. E na frente pode ter um crooner, né? Um cantor, uma lady crooner, uma cantora, ou um líder band, né? Um clarinetista, um trombonista, né? Jimmy Dorsey, o Glenn Miller, por exemplo, tocava trombone e tal. Então você pega esses caras que tocavam às vezes na frente da banda, e tinha a banda, a Big Band tocando. Só que como o som do saxofone, apesar de ele ser feito em metal, ele é classificado na orquestra sinfônica das madeiras, ele faz parte do grupo de madeiras. Não tinha a mínima ideia disso, não sabia mesmo. A maioria das pessoas acham que o saxofone faz parte dos metais. Ele é feito em metal, mas ele produz o som com a palheta de bambu, que é como um clarinete, e troca os sons como se fosse uma flauta, um clarinete, tal, através dos furos, né, no corpo do instrumento. Então ele, apesar dele ser em metal, né, e tocar muito em shows assim do lado de um trompete, de um trombone, fazendo naipe de sopros, ele é classificado como instrumento das madeiras. Quando a gente está na orquestra sinfônica, você toca do lado do clarinete, da flauta, então os metais sentam atrás. E os metais têm mais potência sonora. Então, quando toca os trombones e toca os trompetes, eles tampavam o som dos saxofones. Na época não tinha muito microfone de contato, né? Você vê aqui, por exemplo, nessa foto aqui, eu estou com um microfone aqui na boca do instrumento. Na época não existia isso. Então, era imperioso que os saxofonistas tivessem um outro tipo de som para eles serem ouvidos, porque quando a Big Band tocava, o trombone e o trompete tampavam. Aí foi que eles inventaram boquilhas diferentes que davam um som mais metálico, um som mais possante. Foi aí que houve a grande diferença do saxofone. Você vê que eu estou com uma boquilha de metal aqui, do saxofone que vai para o lado do jazz, do pop, um som completamente diferente do erudito, que é um som mais anasalado, um som mais fechado, buscando parecer com as cordas da orquestra sinfônica. E aqui não, aí já apareceu. E depois, posteriormente, nos anos 40, anos 50, quando vai o saxofone entrar na música pop, nos anos 70, nos anos 80, aí você vai ver um outro som ainda mais rasgado ainda, né, que usa Flatterzung, né? Aí você pega Dave Sanborn, os caras nesse sentido.
essa década, a gente não pode deixar de falar de Beatles, Sim. porque não só eles, obviamente, mas eles começam a experimentar com instrumentos diferentes. Então, se você pega os primeiros álbuns dos Beatles, eles tiram umas pequenas férias, vão para a Índia, Sim. experimentam outros instrumentos, incorporam aquilo. Você vê muito solo, que era basicamente o George Harrison, mas depois entra instrumentos de metal e fica muito nítido isso. Uhum. É. É interessante que é o seguinte, o saxofone ele foi se desenvolvendo muito no século XX, né? Continua dentro da música erudita, que até hoje, né, existe muita produção de música erudita e execução de música erudita com saxofone, com grupos, quartetos, com octetos, com orquestras de saxofone e tal. Mas ele é muito mais conhecido do público através do blues, do jazz e da música pop. Né? Essa fusão do jazz com pop, que eles chamam de fusion. Hoje em dia eles estão usando o nome crossover, né? Que é juntar estilos. Né? Antigamente a gente chamava de fusion, né? Fusão. Né? E hoje em dia usa-se mais esse termo crossover. Então, quando você pega nos anos 60, houve uma grande revolução cultural, né? Porque foi um grande corte que teve, porque dos anos 50 para trás, o jovem queria parecer com o pai, com o avô, queria ter uma aparência mais antiga, mais austera, era doido para nascer barba, andava de terno, quando ficava 18 anos, 20 anos, botava um chapéuzinho, queria parecer mais respeitável e tal. E nos anos 60 que houve essa quebra, né, que a gente vê no final dos anos 60 para os anos 70, o movimento hippie nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Lá o psicodelismo, aqui a tropicália, né? Então eles queriam quebrar com aqueles paradigmas estéticos que as gerações anteriores tinham. Então usavam cabelão grande, roupa colorida, calça boca larga, e era completamente diferente. Então houve uma necessidade de quebra, de fusão. Aí você vê a guerra do Vietnã acontecendo nos Estados Unidos e vê o movimento militar acontecendo aqui. Né? Então, as duas coisas geraram nos jovens essa reação de quebrar com as classes, com as gerações antigas. E aí, na música, isso aí pulou para fora. E aí começaram a acontecer as guitarras e tal, e os instrumentos de sopro entraram muito forte também nisso. Né? Os Beatles estavam surfando nessa onda aí. Né? E não era só Beatles também, tinha Rolling Stones, depois teve Zeppelin também Uhum. nessa mesma levada aí, mas eu vejo da seguinte forma, trazendo nessa mesma linha, porque monta na minha cabeça este quebra-cabeça e faz muito sentido. Quem está na Europa, 1800, está muito ligado ali com o clássico, com a Uhum. orquestra, muito. Novo continente, novas coisas acontecendo, as plantações nos Estados Unidos, surgimento do blues já vindo do folk, do irlandês ali, que tem muito do que hoje que é do country music também, vem um pouco dali, não é? Parece que tem Uhum. uma pegada, tem uma certa raiz, tem uma ligação, mas eu imagino que, é uma pergunta que eu sempre vou fazer para músicos, você toca um determinado instrumento, você com saxofone, você está ouvindo uma música que de repente não tem um instrumento de metal ali, mas você imagina dentro do seu universo como que você pode incorporar aquilo dali com improviso dentro daquela música. E tendo isso muito bem aguçado, existe um casamento perfeito. Então você sai do que era só o clássico europeu, vem para os Estados Unidos, é popularizado ali dentro também, né? E é difundido no mundo inteiro. Então, bandas inglesas, bandas americanas incorporam isso naturalmente. Acho que é um efeito natural. É esperado que isso aconteça. A música, ela necessariamente ela é uma expressão do que a pessoa vê que está acontecendo no mundo. Se você pegar, assim, por exemplo, assim, os grandes movimentos artísticos, estéticos que aconteceram, por exemplo, se você pegar dentro da música erudita, você pega lá o barroco, né? Você pega depois o renascentista, você pega o modernismo, né? Você pega, antes do modernismo, o romântico, né? O clássico,
o modernismo, você pega esses estilos, esse estilo estava acontecendo na arquitetura, estava acontecendo na poesia, estava acontecendo, você está entendendo? Nas artes plásticas, estava acontecendo. A música normalmente entrou nesses movimentos grandiosos 50 anos depois. Mas porque os caras não estavam atentos? Não, não é porque eles não estavam atentos, é porque os músicos estavam experimentando ainda as formas, estavam saturando as formas ainda que tinha a ver com aquele estilo, né? Então, sempre a música entrou, cerca de 50 anos tardiamente, nesses grandes estilos, né? Mas se você pega dois caldeirões, porque a gente está falando de Europa, né? De países que antes eram reinos, eram feudos, e que tem uma história muito mais antiga do que a nossa aqui, né? No Brasil, nos Estados Unidos. Mas você pega o Brasil e os Estados Unidos, que tem mais ou menos a mesma idade. Imagina que são duas panelas grandes, dois caldeirões, e você coloca ali os indígenas, né, que eram os povos originários, né, esses dois caldeirões. Você pega os brancos vindo da Europa, aqui Portugal e espanhol, e lá os ingleses, né? E você pega depois, a partir de 1600, a chegada dos sequestrados lá de onde é a África hoje em dia. Na época nem chamava África, não sei se você tem essa noção, o nome África não existia na época de 1600. Não sabia. Não. Isso aí eu vi um africanista falando sobre isso, sabe? Aí, a partir de 1600, esses sequestros, esses que foram escravizados lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E você joga isso dentro desse caldeirão, aquelas pessoas que vieram de lá, elas foram reduzidas a negros, a africanos, mas, na verdade, é a mesma coisa que você tentar reduzir o brasileiro e não ver a diferença que tem entre o pessoal do sul, da região central, da região nordeste, do norte, que são culturas completamente diferentes, né? Lá tinha, então, vinham os bantos, vinha o pessoal que vinha da região do Marrocos, vinha o pessoal, os nagôs, eram culturas diferentes que chegaram aqui no Brasil, colocados, e chegaram nos Estados Unidos na condição de só negros, mas eram povos que tinham uma cultura fantástica, e eles trouxeram essa contribuição da cultura deles para cá. E aí você vai perceber que esses dois caldeirões foram gerar, mais ou menos ao mesmo tempo. Aqui teve o lundu, lá estava tendo o blues, aí depois daqui gerou o samba, lá gerou o jazz. A primeira vez que apareceu um disco que foi gravado com o nome samba foi em 1917. A primeira vez que foi gravado um disco com o nome jazz foi em 1917. Aí você vai vendo um paralelismo fantástico entre a cultura norte-americana e a cultura brasileira no surgimento desses dois caldeirões, que são mais ou menos da mesma idade, com vamos dizer assim, com ingredientes mais ou menos parecidos, né? É lógico que o povo originário aqui é diferente do Apache, de lá, do Pi-Guarani daqui. É diferente os escravizados que vieram daqui necessariamente não foram do mesmo país que foram para lá, e o país dos brancos lá era a Inglaterra, aqui era Portugal, então tinha interesses, mas muito parecidos os dois caldeirões. E aí você começa a ver um certo paralelismo dentro da música, assim, por exemplo, lá tinha um camarada que estudou música erudita, mas adorava a música popular e fez muita coisa, George Gershwin. Aqui tinha um cara que estudou música erudita, adorava a música popular, chamado Heitor Villa-Lobos. Aí você vai vendo, olha que coisa. Lá você pega um pianista fantástico que estudou muito a harmonia e melhorou a harmonia da música, chamado Duke Ellington. Aqui você pega o Tom Jobim. Lá você pega um camarada que veio do povo simples, era um grande instrumentista de sopro, Louis Armstrong. Aqui você pega o Pixinguinha. Aí você vai fazendo paralelos assim, fantásticos que tem dessas duas culturas, para que lá fizesse surgir o jazz que a gente tem hoje e tal, que influencia o mundo inteiro, e aqui surgir do samba, surgir bossa nova, que influenciou o mundo inteiro e tal, né? Vendo essa parte todinha, lógico que a cada avanço de uma civilização sobre a outra, Império Romano e por aí vai, você incorpora a cultura local. Não estou falando das dores, de guerras, de matança, não. Mas não tem como não incorporar. Que historicamente, inclusive, durante alguns períodos de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, quando tinha uma pequena trégua ali, enquanto os inimigos não resolviam se matar, um tocava, estou brincando aqui, mas imagino que tivesse sido algo parecido. Um toca alguma coisa aqui, o outro toca, brinca ali um pouquinho.
Depois é que vem as ordens de cima, né, que tem que atacar, tem que fazer isso. Mas você não deixa de incorporar. Tem muita música indígena, tem muito ritmo africano também, tem muitos instrumentos diferentes dos quais a gente não tem tanto contato assim, mas tem influência aqui no Brasil também, o triângulo, a sanfona e por aí vai. Tem algumas origens que não são exatamente de um lugar, são de povos que foram englobados por outros. A É, globalização vinha acontecendo de uma forma brutal, mas existia de uma certa forma. a gente, se você for pegar do ponto de vista histórico, os povos assim autóctones aqui no planeta Terra, né? Você pega os povos africanos e você pega lá os chineses, são os autóctones, os primeiros grupos, né? E quando foram aparecendo outros grupos aqui, que foram se incorporando com esses grupos, por exemplo, os arianos, os indianos, os egípcios, os hebreus. Esses grupos foram incorporando com os grupos que já existiam, foram gerando novos grupos e houve migrações. Por exemplo, o povo ariano que se uniu com o povo indiano, o indo-ariano, eles migraram para o continente europeu e que foram gerar aquelas populações primeiras lá da Europa, né? Os germânicos, os ibéricos, os anglo-saxões, muito antes desses países que a gente tem hoje em dia. E depois aconteceram, já que eles estavam lá já há bastante tempo, aconteceram invasões, né? Invasão moura, os mouros. Isso tudo vai gerando contribuição cultural na música, na arquitetura, na culinária, na forma de ser das pessoas, e tal, na linguagem. E aqui, como não poderia deixar de ser, né, todas as vezes que um povo chega, mesmo que com o objetivo de dominar o outro, ele deixa características e assume características do povo dominado. Isso é super normal. A mais forte situação nesse sentido foi o Império Romano. Né? O Império Romano, você pega, a Roma, ela começa em 723 a.C. como monarquia, mas já existia rei e rainha e tinha um exército e tinha essa ideia de expansionismo, de tomar conta de outros locais. Aí vai até 590, vira República Romana, aí depois em 20 a.C. que vira Império Romano. Mas eles dominavam os locais, mas quando eles foram dominar um lugar chamado Grécia, eles foram dominados pela cultura grega. Então, a história mais forte de um povo dominador sendo dominado culturalmente pelo povo que foi dominado foi o Império Romano chegando na Grécia. Então, se você pega assim, qual que é a arquitetura da Grécia? É o clássico. Qual que é a arquitetura de Roma? Não é o clássico. Qual que é a roupa do grego? Aqueles lençóis com aquelas sandálias trançadas, é a roupa do romano. Qual que é a música que sai da Grécia? Os modos plagais gregos vão gerar os modos litúrgicos em Roma. Então, o Senado, aí você vai começar a ver a cultura. Aqui no Brasil, a cultura aconteceu da mesma forma, porque o número de escravizados que vieram para cá, não sei se você tem noção disso, foram 12 vezes mais do que nos Estados Unidos, o número de pessoas escravizadas aqui. Então, o contingente de povo que veio do continente africano para cá é enorme, e o contingente de indígenas, né, povos originais que tinham aqui, era enorme. Então, muito do que a gente come, muito do que a gente fala, muito do que a gente acha gostoso, nossa, tá tão boa essa feijoada, sabe? Eu moro ali na rua Tupis. Então, a gente começa a perceber o tanto que dentro da nossa cultura tem coisa dos povos originários e dos escravizados. E não tem tanto, a não ser a língua portuguesa, né, que veio do povo dominador. Né? Então, com certeza, a música desses povos originários ela ainda é muito forte dentro da nossa música. E por falar em música, a música atua na vida das pessoas de várias maneiras. Formas terapêuticas, formas de expressões também. Uhum. Quais outras formas que você pode falar para a gente? As pessoas, quando falam sobre música, a primeira coisa que a pessoa imagina é um grande artista popular conhecido, né? Mas essa é só uma das facetas que a música ela está dentro da vivência do povo, né? Só fazer um parênteses, que eu tenho um grande amigo em Pará de Minas chamado Hélio Márcio, uma voz sensacional. Tudo dele é movido à música.
Se ele fala, Bruno, onde que você mora? Eu moro em tal bairro. Ele não pergunta quanto tempo até chegar aí. São quantas músicas até chegar aí? Ele Que brinca ótimo. assim, que ele imagina músicas em torno de 4 minutos. Você fala 12 minutos de distância, ele imagina, são 3 músicas. Não, são 5 músicas. Que Ele ótimo. pensa dessa forma. Que interessante. A música, ela tá assim na nossa vida de uma forma tão grande que às vezes a gente não percebe, né? Mas assim, se a gente for falar sobre as várias facetas da música na nossa vida, olha só. Primeiro, o nosso contato com música. Quando você está no colo da sua mãe ou do seu pai te ninando, ele está cantando uma cantiga de ninar. Então você já tem um contato ali. Quando você está na escolinha, quando você vai para um pré-primário e tudo, existem as musiquinhas que vão cantar na escolinha e tem as músicas de brincadeira. Quando a gente era criança era Ciranda, Ciranda, e hoje em dia eles cantam as músicas de desenho animado, de joguinhos, né, e tal. Cada geração de um jeito, mas tem a música infantil. Aí, de repente, você entra em contato com as músicas cívicas, né? O hino do país, né? O hino da bandeira, o hino do soldado. Aí você entra em contato com as músicas do time de futebol que você gosta. Aí você entra em contato com a música popular que seus pais gostam de ouvir, se é que eles gostam de ouvir. E a música vai entrando na vida da pessoa, aí você vai assistir televisão, cada programa que entra tem uma vinheta, cada cena que acontece tem uma música de fundo. Aí você assistir um jornal de televisivo e tem uma música de vinheta marcante daquele jornal. Cada propaganda de televisão, cada comercial tem uma música. E aí a gente começa a ver que a música ela invade completamente a nossa vida, né? Você vê assim que, por exemplo, meu pai faleceu em 2019 com 93 anos. Ele possivelmente nunca usou um arquiteto na vida. E arquitetos são importantíssimos, são fantásticos, né? Eu pensei em ser arquiteto na minha vida, antes de ser músico, mas, no entanto, por exemplo, com música, ele viu a música todos os dias da vida dele, praticamente. Então, tem música para nascer, tem música de fúnebre, tem música de alegria, música de tristeza, música de religião. Então, a música, ela perpassa muito mais a nossa vida do que qualquer outro tipo de expressão artística, né? E ela desperta sentimentos, porque fundo musical para criar suspense nos filmes tem sempre um fundo musical com uma determinada característica que cria uma sensação de suspense na mente de quem está assistindo. Sem dúvida. A música ela tem essa função de entretenimento, essa função de, entre aspas, pano de fundo em cenas de algum tipo de cinema, né? Existem outras formas de fazer cinema em que não se coloca música, né? E que a cena é feita do ponto de vista da fotografia e dos grandes atores que estão atuando, né? E quem estiver interpretando não tem esse reforço musical, né? Então, o reforço musical é muito utilizado pelos filmes que são feitos nos Estados Unidos, né? As músicas de cena, vai entrar um rei, toca um trompete, pam, 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 pam. Vai ter uma primavera, passarinhos voando, coloca uma flauta. Se tem sonho, coloca um som de harpa. Se tem uma coisa meio sinistra, assim, coloca um clarinete baixo. Então, essas músicas, elas fazem, né? Vai ter uma cena, o saxofone é muito usado em cenas assim, mais sensuais e tal. E aí tem esse apelo, né, que cada instrumento faz. Aí vai acontecer uma coisa engraçada, bota uma tuba, pom, 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 ou senão um fagote, né, uma coisa meio jocosa. E aí você começa a perceber que existe esse pano de fundo, mas a música, isso aí é das menores utilizações da música. A música ela serve sim de entretenimento, ela é fantástica como entretenimento, né? Eu vi aí uma entrevista recentemente do Mick Jagger, ele falando uma coisa que eu achei fantástica, um camarada que tem, 50 e tantos anos de sucesso, conhecido no mundo inteiro, um cara que é super bem sucedido do ponto de vista financeiro, artístico, e que está com 80 e poucos anos de idade, ainda pulando, né? Há alguns anos ele para de usar droga, de beber, de fumar, e faz ginástica 7 vezes por semana, e se cuida e tal. Aí você pega um cara desse e fala, qual que é a motivação que um cara desse tem para ir fazer um show, né? Ele já conseguiu tudo na vida, ele já chegou no topo há muito tempo. Qual que é a motivação que ele tem para fazer um show na semana que vem ainda?
Para que esse cara vai fazer isso? E ele falou um negócio que eu achei fantástico, assim, sabe, profundo, né? Ele falou assim: quando eu estou no palco cantando e que eu olho para uma pessoa do público e penso naquele momento, aquele cara esquece que ele tem que pagar o aluguel dele, sabe? Naquele momento ele esquece dos problemas. Então, assim, o entretenimento ele tem esse poder fantástico de transportar a pessoa para memórias dela. Você escuta uma música que te faz lembrar uma coisa de muito tempo atrás, aí você volta no tempo e tal, te traz um enlevo. Mas só que um enlevo espiritual. Mas só que a música, ela tem várias outras facetas que não são faladas dentro do... Se a gente falar só de entretenimento, de música de pano de fundo de filme, né? Você pega aqui, ó, do ponto de vista terapêutico. Isso. Tem musicoterapeutas que trabalham tirando pessoas de situações de depressão profunda através da música. Lá em Marseille, na França, né, a gente chama mais de Marsella, né, existe um centro de pacientes comatosos que, desde a década de 80, faz trabalho com saxofones para tirar pessoas do coma profundo, através de sons de saxofone. Se você pega, por exemplo, os educadores musicais, né, são as pessoas que levam aquelas outras que imaginam... uma coisa, por exemplo, que eu combato já há algum tempo, que é o chamado dom musical. Fulano tem que ter dom para... mas você tem que ter dom para a música. O dom para a música é uma coisa que eu combato fortemente. Eu vou te falar por quê, falando dessa faceta aí do educador musical. Quando o camarada ele fala assim para o pai ou para a mãe, ou para algum amigo, ou para alguma pessoa, fala assim: eu vou ser administrador de empresa. Eu duvido que tem alguém que vai falar assim: você tem dom para ser administrador de empresa? Quando o camarada vira e fala assim: eu vou ser advogado. Você tem dom para ser advogado? Agora, quando o cara fala sobre música ou com qualquer tipo de atividade artística, aí entra essa ideia meio religiosa de que Deus vai te dar um presente, um dom, né? Dom é um presente, né? Vai te dar uma capacitação, né? Você tem que ter esse dom ou não ter. Dentro do ensino moderno da música, a gente não pensa assim, né? Então, o músico, que é músico educador, ele pensa que hoje tudo parte da treinamento da percepção auditiva. Se você não tem ritmo, eu te coloco com ritmo. Se você não é afinado, eu te coloco afinado. Se você não tem memória musical, eu treino sua memória musical. A gente sabe que entre o aluno A e B existe uma diferença de aptidão. Tem um que vai fazer com mais facilidade, com menos estudo, e tem outro que vai fazer com muito mais estudo. Mas existe a capacidade. Então, quando o sujeito ele começa a estudar com um músico que é músico educador, ele sai daquela situação de só ouvinte, mas para ser praticante de música. E é extremamente empolgante, né? E aí entra aquela famosa frase da música tigresa, né? Como é bom poder tocar um instrumento, né? Então, você está com o instrumento na mão tocando e tal, né? A gente trabalha aí na parte terapêutica. Eu já entendo que a música faz. As frequências, tem estudos sérios desenvolvidos aí nos últimos 100 anos que agora estão tendo mais reconhecimento e que realmente tem resultado, tem trazido muitos bons resultados mundialmente. Isso não é só assunto de Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma coisa que é importantíssima da música, que a gente falou do aspecto do entretenimento, a gente falou do aspecto da terapia e falamos do aspecto da música no sentido do músico educador, né? Levando a pessoa para a prática artística, né? A prática artística vai fazer com que a pessoa ela desenvolva muito a sua própria sensibilidade. Você veja bem, o camarada ele faz um tipo de trabalho braçal, ele desenvolve a força física dele. Então, se ele está o tempo inteiro trabalhando com alguma coisa que ele tem que usar os músculos, ele vai desenvolver naturalmente os músculos. Agora, se a pessoa está o tempo inteiro trabalhando com uma coisa que é extremamente sutil e suave, entre tocar forte, meio piano, pianíssimo, pianicíssimo, entre tocar trocar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, essas nuances, trabalhar com essas coisas de sensibilidade, essas sensibilidades elas não ficam lotadas somente na sua prática de execução musical. Aquilo invade todo o seu ser. Essa sensibilidade ela vai brotar lá na sua relação com sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua companheira, com o filho, com o mercado de trabalho, com o mundo. Então, essa prática musical que o educador musical leva o sujeito que às vezes é advogado, médico, engenheiro, arquiteto, comerciante, a praticar. Gente que acha que não, eu estou velho para começar. Não, existe
Você pode começar a qualquer tempo. Eu estava dando aula até 2 meses atrás para um senhor de 90 anos. Né? Então, É, assim, além a questão da prática musical, a música tem uma outra coisa que é extremamente interessante, é o seguinte, dentro de celebrações e rituais e de todas as religiões do mundo, praticamente, dos povos originais até os povos mais sofisticados que tem no mundo, todas as celebrações têm música. Então, a música ela leva um enlevo espiritual que as grandes artes plásticas, às vezes, não conseguem, porque elas podem atingir um campo da pessoa, né, que é da produção de neuroquímicos. Então, a música, quando você está praticando a música, isso acontece no entretenimento? Sim. Acontece na música que o camarada está fazendo para educar os outros? Sim. Acontece no cinema? Sim. Começa a trabalhar a produção de dopamina, sabe, os neurotransmissores, ocitocina e por aí vai. ocitocina. Então, a pessoa vai tendo uma sensação de recompensa, ou senão busca memórias antigas e tal. Então, a música, do ponto de vista ritualístico, ela é fortíssima. Todas as religiões trabalham um enlevo espiritual do grupo através da prática musical. Inclusive, para práticas de meditação, tem sempre um fundo musical pensado, uma determinada frequência, porque uma é para trazer uma sensação de equilíbrio. Se está muito agitado, você desce, se está muito aqui embaixo, você eleva. Isso. E outros tipos de conexões. Com certeza. Não entrando em parte religiosa, obviamente, a gente não vai falar ou ferir nenhuma crença religiosa, mas existem estudos. Sem dúvida. E sérios. Seríssimos. E tem um outro aspecto que talvez seja o mais profundo, né? Que a prática musical ela é construtora de identidade cultural de um povo, de um grupo ou de um povo. Então, quando, do ponto de vista de folclore e do ponto de vista da força da música de um povo, né? Recentemente, eu fui com uma banda que a gente toca, a gente foi participar de um festival de música, Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu, a 500 e poucos quilômetros aqui de Belo Horizonte, onde a gente está. E o patrimônio, esse festival é um festival grandioso do patrimônio cultural, ele é gastronômico musical, então tem as questões de gastronomia, dos restaurantes de lá que entram no festival, para ter uma pontuação e tal, e a parte de música. E tem vários shows no festival, né? Teve um show que até aconteceu depois em Belo Horizonte aqui, que é o Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto. Teve show do Almir Sater, show de tal, teve show da nossa banda. Então, assim, um festival fantástico e tal. Mas, em um determinado momento, entra a caretada. Caretada é um grupo, como se fosse um congado, você está entendendo? Um grupo de rezado, que eles entram com fitas no corpo inteiro, fitas coloridas, e começam a dançar. É um negócio que vai lá dentro da gente, assim, que a gente nem sabe que aquilo ali é tão forte dentro do nosso ser, né? Que a gente às vezes não está em contato com essa música crua, a música assim, dos povos originários, assim, que vai sendo mantida. Assim. Essa caretada tem 200 anos, é uma tradição do povo de Paracatu, sabe? É fantástico, eles vêm com máscaras e com fitas coloridas pelo corpo inteiro e dançam ao som de tambores e cânticos, né? E aí a gente vê o nosso congado, nosso reizado, e a gente vê tanta africanidade que tem no Brasil, a gente vê as músicas indígenas que ainda são mantidas, né? Então, a identidade cultural de um povo, o samba, né, as rodas de samba, a identidade cultural de um povo, ela é muito forte. Hoje a gente está globalizado pela internet, pela televisão, pelos meios de comunicação. A gente está em contato com o que é feito no mundo inteiro, né? A gente toca músicas do mundo inteiro. Mas quando a gente vê coisa da nossa cultura, né? Então a importância da música na criação da identidade cultural. Para se ter o contato hoje é muito rápido. É muito tanto rápido. para coisa boa quanto para coisa ruim, infelizmente. Mas sempre teve. História do mundo sempre teve das duas formas. Tem músicas e cânticos de vitória, para impor medo no inimigo, com umas trombetas gigantescas que quando escutava... Você, opa, Nova Zelândia também, aqueles cânticos que eles fazem com aquelas caretas. Né? Vem bomba aí, vem pedreira aí. E também para celebrar, você integra um grupo chamado Companhia Supertramp, que faz uma linda homenagem
esse grupo, que é o Supertramp, tem muito instrumento de sopro, Tem. saxofone, muito marcante nas músicas, Sim. fora o estilo, né, a voz e tal, e qualidade musical, mas vocês não tocam só isso. Como que começou, como que foi a sua integração, a participação nesse grupo, que são de grandes amigos também, da companhia Supertramp? Bom, a história desse grupo é interessantíssima. O Marcos Temponi, ele é o idealizador do grupo, né? Essa banda começou em 1991, ela está com 34 anos, em plena atividade até hoje, né? E ela nunca interrompeu. Houve troca de participantes nesse decorrer do tempo, né? E na época eram só 4 participantes, depois apareceu o 5º participante, e ele ficou durante muitos anos e tal. Em 2022, o Marcos Temponi fez um contato comigo. Já conheci o Marquinhos há 40 anos, né? A gente frequentava os barzinhos aqui de Belo Horizonte e tal, e a gente era conhecido e amigo nessa época. Mas não chegamos a conviver durante esses 40 anos. Eu fiquei sabendo na época da banda, o curioso é que eu estar participando dessa banda hoje tem uma coisa engraçada, porque na época, quando eles montaram em 1991, teve uma troca de telefone fixo na nossa casa e ele chegou a tentar pegar meu telefone para eu participar da banda. Mas na época, algum problema de contato, acabou que entrou o Leca, né, que é o Rogério Mitre, né, meu querido Rogério Mitre, foi o primeiro saxofonista lá, né? E eles faziam tributo ao Supertramp, tocando músicas do grupo e tal, e tem muito saxofone, né? O John Halliwell, que está vivo até hoje, está com seus 75 anos mais ou menos, né? O inglês, né? Saxofonista original da banda, né? Ele tem uma big band lá na Inglaterra, que ele atua muito até hoje, né? E, então, na época, eu fui contatado e a banda começou e tal. Aí, quando foi há 3 anos atrás, o André, que era o saxofonista que já tinha 20 anos de banda, ele trabalhava, se não me engano, na Infraero, e aí ele trabalhava no aeroporto de Confins, e a função dele terminou aqui no aeroporto de Confins. E aí eles conseguiram em São Paulo uma função para ele, na Infraero, e ele foi trabalhar lá, então ele não podia acompanhar a agenda da banda. Aí me liga o Marquinhos: oi, Ibrahim, Marquinhos, tal, como é que você está? Ô, Marquinhos, quanto tempo? Pois é, cara. Aí explicou a situação do André, que ele tinha viajado para São Paulo, trabalhar lá e tal, e perguntou se eu gostaria de integrar a banda. Eu falei: poxa, os solos de saxofone do Supertramp são maravilhosos, né? Eu falei: claro, eu acho interessante. Para quando? Eu estou achando que daqui a 1 mês e meio e tal. Daqui a 2 semanas. Cara, eu tinha 2 semanas para preparar um repertório pesado, com solos difíceis e tal. E eu fiquei até de madrugada. Minha solução foi tirar partituras, assim, como é que é? Escutei os discos e fui tirando partituras e consegui compor lá e tal. Daí a banda, ela tocava, na época que eu entrei, só Supertramp, né? E eles tinham uma outra banda, que era Bebeck, que tocavam outras bandas, da época também, dos anos 70 e 80 e tal, né? Bandas inglesas e tal. Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na banda, passou um tempo, houve uma troca de 2 músicos que saíram e veio o primeiro tecladista lá, do inicial lá, o Paulo Cascardo, né? Ele voltou para a banda, ele faz teclado e voz. O Marcos Temponi continua no contrabaixo e na voz, né? E daí o Guilherme Carrato, baterista, né? Ele já tem 23 anos de banda, ele continua na banda. Veio um guitarrista, foi um cara que estudou comigo, eu fiz faculdade de 92 a 95, né? Eu sou da primeira turma do curso superior de saxofone da UFMG. E um cara que estudou comigo, entrou em 92, no vestibular de 92, formamos em 95, Fernando Macedo Rodrigues, e ele formou em violão, né? E depois ele fez mestrado, doutorado, hoje ele é professor de violão da Universidade Estadual, né? Da UENG, e é um grande guitarrista e tal. E o Fernando, desde a época de faculdade, a gente já tocava em baile junto, a gente tocava em banda de baile. E eu gosto muito do Fernando, muito meu amigo, companheiro esse tempo todo e tal. Eu chamei o Fernando para entrar para a banda, então ele faz guitarra e faz voz, né, backing vocal. Aí eu faço saxofone alto, sax tenor, eu depois diferenciar para você saber o que significa. Faço violão em algumas músicas e uma panderola de percussão em algum determinado momento lá,
que é mais ou menos o que o John Helbel faz na banda original, só que ele não toca violão, ele toca teclado na banda original, né, na década de 70, 80 e tal. Porque tem o solo de saxofone, quando não está solando, ele ia para o teclado, ele fazia uma outra coisa de percussão e tal. Daí eu entrei para a banda, cara, e foi uma alegria e tal. Só que a banda agora, ela tá mais saborizada, eu vou te falar por quê. Porque além da gente fazer as músicas do Supertramp, né, da banda inglesa, né, e a gente faz também Genesis, músicas do Queen, The Police, Toto, Dire Straits, faz Phil Collins, faz Kiss, faz Rolling Stones, Led Zeppelin, Beatles. Inclusive rock brasileiro também. Rock brasileiro também. E o rock brasileiro no show a gente não faz. A gente faz normalmente quando a gente é contratado para tocar numa festa particular. Entendi. Aí a gente passa uma lista gigante de músicas para o contratante e ele fala, eu quero essas, eu quero essa. A gente normalmente faz músicas do tributo Supertramp, que a gente tem, né? A gente é a única banda de Supertramp no Brasil hoje em dia de atividade, banda de tributo, banda cover, né? Tem muitas bandas que tocam uma música ou outra do repertório. A gente toca o repertório, vamos dizer assim, lado A. O lado B, que não é muito conhecido, músicas mais lentas, não, porque o show a gente tem interesse que seja uma coisa animada e tal. E aí a gente faz show toda vez, assim, último sábado do mês. Não pode dar o nome aqui do bar? Não só pode, como deve, porque a galera tem que ir, porque é muito bom. A gente faz shows todo último sábado do mês, né? No último sábado de cada mês, de janeiro até dezembro, a gente faz show num lugar chamado 158 Tratoria e Pizzeria, que era onde ficava o Maria das Tranças, ali na Savassi, na rua Professor Moraes, no número 158, por isso do nome 158 Tratoria e Pizzeria. E lá, durante o almoço, lá é a Parrilha Savassi, eles têm essa operação, né, que faz churrasco e tal, e à noite viram a casa de massas, mas são os mesmos proprietários, os mesmos funcionários e tal, mas tem essa mudança de operação, vamos dizer assim. E quando chega à noite, nosso show acontece por volta de 21 horas, todo último sábado. E eu percebi nesse show que eu vi de vocês, lá no Parrilha, que o nome que veio é Parrilha, que é o 158 ali. 158, O repertório é sensacional. Obrigado. Ninguém fica parado. O show bem agitado. O espaço é aconchegante, não fica tumultuado e várias idades. É interessante, cara, porque, veja bem, a gente na banda, a gente está na faixa de 60 anos, né? Eu estou de 61 para 62, o Marquinhos tem 63, os outros estão na faixa de quase 60 anos. Vai entregando a galera aí. Então, mas a turma está toda bem, graças a Deus, todo mundo saudável e tal, né? Então, assim, tirando o Guilherme Carrato, que não canta, o Fernando canta uma música e faz backing vocal em outras, eu canto uma das músicas, faço backing em outras, e o cantor principal é o Marquinhos e o Marcos Tempone, né? E o Paulo Cascardo, né? Que a gente chama Marquinhos e Paulinho, intimamente, né? No grupo. Sim. E aí a gente vai fazendo esse repertório voltado para as pessoas mais ou menos da nossa faixa de idade, porém a gente se assusta quando chega gente assim de 20, 30 anos na nossa frente, a gente tocando as músicas e a galera cantando as letras. A gente fala, gente, como é que pode uma pessoa dessa idade? É porque, na verdade, o rock, a cena do rock cresceu muito em Belo Horizonte, no Brasil todo. A gente sabe que a cena nacional ela é mais dominada pelo sertanejo, né? Pelo funk e pelo pagode, que são as músicas populares que mais a massa inteira ama, né? E tal. Então, tem muita gente que fica um pouco refém de não conseguir locais para escutar esse tipo de música que a gente faz. Então, quando a gente faz o show é marcado no último sábado, uma semana antes já esgotaram os ingressos, né? E as pessoas correm para lá, quem curte, né? Porque tem muita gente que curte o sertanejo, curte e tal, mas nas mídias sociais não acontece, assim, no rádio, na televisão, muito da música do rock and roll, né? Tem, mas não é tanto, né? Tem festivais e tudo, mas não é tanto como tem dos outros estilos, né? Que tem grande sucesso no meio do público e nas mídias. Então, as pessoas vão para lá e curtem muito escutar músicas do tempo, que tinham 20, 30 anos de idade. Eu não sou músico profissional, mas eu gosto de perceber quando o guitarrista está tocando, se ele masca nota, o tecladista, se ele parece que mais engana do que realmente toca, quem está cantando tem uma sustentação boa, o saxofone e tal, ali não tem fingimento, ali é puro talento mesmo. Eu falo Obrigado. como
uma pessoa que esteve presente várias vezes, vários shows, tive um no Mister Rock também. Isso, essa foi. Foi perfeito. E é sempre muito bom, porque são Obrigado. músicas, e vocês incorporam isso, a gente logicamente espera o Supertramp batendo ali sempre, porque leva o nome da banda, mas vocês incorporam coisas e com muita qualidade. Obrigado. É a coisa que a gente falou um pouco atrás ali, da música mover as pessoas. Elas não conseguem ficar paradas. A turma levanta rápido e vai dançar. O interesse nosso é realmente fazer um flashback, né? Pegar as pessoas na faixa de 50, 55 para cima e irem curtir uma música que curtiam na época que tinham 20 anos de idade, né? E essa música ela não está sendo muito tocada, isso é natural. Os estilos musicais são como se fosse uma grande roda gigante, né? Então, assim, tinha uma época que era Dolores Duran, uma época quem estava lá em cima era Nelson era Nelson Gonçalves, né? E eram as pessoas. E depois vem a época da Jovem Guarda, então é natural que a roda gigante vá mudando e as pessoas vão saindo, vão entrando outros estilos novos e tal, né? Mas a cena musical ela é muito diversa e as pessoas que querem escutar, hoje em dia em Belo Horizonte tem vários bares, né? E a cena do rock está muito grande e tal. Eu nunca fui do rock and roll na minha vida, eu sempre fui de tocar alguma coisa na faixa, assim, lá para o lado do jazz, da bossa nova, da música popular nacional ou internacional, né? E estudei saxofone erudito. Apesar de eu ter feito meu estudo nessa área, eu sempre trabalhei dentro da área popular, né? Toquei muitos anos de casamento, de 1989 a 2023. E ainda canta, você ainda toca em casamentos? Não, na verdade eu faço esporadicamente um casamento de um sobrinho, faço um casamento de filha de um filho de um amigo meu, que eu fiz recentemente a filha de um grande amigo meu, e vou fazer no início do ano que vem a filha de um outro grande amigo meu. Então, assim, quando chega uma pessoa próxima e pede, a gente monta e faz. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Bruno, a nossa produção ficou cara, porque a gente trabalha com músicos muito experientes, e aparelhagem muito cara, e instrumentos muito bons, e a gente não consegue entrar para competir do ponto de vista financeiro, de custo da produção, com o pessoal que está fazendo faculdade ainda. Eu tenho 30 anos de formado da faculdade. Então, assim, a turma que está na faculdade agora, entrando na carreira profissional, eles necessariamente eles não têm a produção que a gente consegue fazer, apesar de ter menino na faculdade que toca melhor do que a gente, sabe? Tem gente na faculdade que é fantástica, menino novinho, tocando muito bem, mas às vezes não tem expertise para fazer o que a gente já faz e também não tem aparelhagem, porque ainda não tem grana para comprar uma aparelhagem bacana e tal. Então a nossa produção foi ficando cara. Aí a gente pegou, assim, quando chega 2015, 2016, começam uma certa assim, crise econômica. 2017 teve a recessão, 2018 ainda estava meio assim, e 2019 vem aquela enchente grandiosa em Belo Horizonte, aí depois 2020 entrou pandemia. Então, nesse período de 2016 para lá, houve uma modificação muito grande dentro do meio casamento. Antes os pais ajudavam os filhos, ajudavam a pagar a festa, ajudavam a montar e tal. Aí já no final de 2014, 2015 para cá, só os noivos é que faziam. Então as festas grandonas foram ficando festas pequenas e as pessoas foram olhando mais a questão custo, né? Quando eu estava chegando aqui, eu estava olhando umas mensagens de celular, uma delas era de uma noiva que a gente fez o casamento dela em 2011. E o casamento dela durou um certo tempo, ela teve um filhinho lindo e tal, e depois terminou o casamento. Aí ela vai fazer um novo casamento agora em outubro com outro companheiro dela, ela pediu para a gente fazer, só que é uma coisa simples, numa sexta-feira, para umas 30, 40 pessoas, e a gente mandou a produção, saiu do orçamento. Então a gente saiu do mercado. Primeiro, que é cansativo, eu gostei muito de fazer, fiz com muito amor, muito capricho, muito carinho durante os anos todos que eu fiz, de 89 até 2023, foi um tempo bem longo, né? Mas atualmente eu prefiro me dedicar ao meu quarteto e dedicar também à Companhia Supertramp, né? Que eu também faço produções também. Esse quarteto, fala desse quarteto para a gente. Esse quarteto é o seguinte, a gente atua muito dentro de festas e eventos. A gente não toca para público, como a Companhia Supertramp, que é o trabalho que a gente faz mais para público, né? O quarteto, eu faço saxofone,
Aí eu vou te explicar o que é a diferença do saxofone alto e tenor. Isso. Eu faço saxofone, toco violão em algumas músicas, que não é o meu instrumento central. Tem o baterista, o tecladista e o baixista. A gente faz com esse quarteto em eventos corporativos, eventos familiares, e eventos de autarquias, né, de órgãos do governo e tal, e uma série de eventos que a gente sempre toca dentro de eventos, né? A gente invariavelmente está de terno e tal. É uma coisa que busca ser como se fosse né? A gente toca jazz, bossa nova, como se fosse um quarteto de jazz, né? Apesar de que ele não é especificamente um quarteto de jazz. A gente toca algumas coisas de jazz, toca choro, toca bossa nova, toca MPB, toca estándares internacionais e tal. E esse quarteto ele tem formatos menores, né? Que às vezes a gente faz com trio. O trio pode ser eu fazendo o saxofone, violão, o tecladista e um baterista, ou pode ser o saxofone, violão, eu fazendo violão, o tecladista e um contrabaixista. Ou pode ser um duo, só eu e o tecladista, se for um evento menorzinho e tal, que caiba só isso, né? E a gente tem feito muita coisa, ele está com a agenda aquecida, graças a Deus. Mas eu ainda continuo fazendo uma coisa que eu faço desde 1989, dando aula de saxofone. E por falar no saxofone, a diferença os tipos de saxofone que tem o tenor, O alto, né? Isso. Bom, vou te explicar então como é que funciona a família de saxofone. A maioria do povo que gosta de música ou até pratica música assim, amadoristicamente, às vezes não conhece um detalhe sobre os instrumentos musicais. Muitos instrumentos musicais, eles têm uma família, não é só aquele instrumento, tem uma família, tem instrumentos de modelos diferentes, né? E por que é assim? Bom, o primeiro instrumento musical que existiu na humanidade foi a voz humana, né? E tinham os instrumentos que eram as coisas que eram percutidas. E um dia, quando também, lá nos primórdios, alguém soprou o chifre de um animal, fez um barulho, eles entenderam que dava para fazer um som de sopro naqueles chifres de animais, né? Naqueles, né? Você vê o berrante, por exemplo. E tal. E aí, mas a grande orquestra no início, na Idade Média e tudo mais era a orquestra vocal. Aí, do meio da Idade Média para frente, que os instrumentos foram sendo construídos, né? Aí, Ibrahim, mas existia instrumento lá na Idade Antiga, assim, as trombetas de Jericó, que aparecem na Bíblia, tinha instrumentos de sopro, instrumentos de percussão há muito tempo, e também cítaras e tal, instrumentos de corda. Mas os instrumentos modernos que a gente vê em cima de um palco, seja de uma música erudita ou de música popular, os instrumentos modernos eles começam a ser desenvolvidos do final da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Então, o que a gente está falando aqui, a Idade Antiga ela acaba em 476, né? E a Idade Média vai de 476, que é a queda de Constantinopla, até 1400 e pouco, quando começam as navegações. Esses 10 séculos é a Idade Média. Né? Então, no final da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então a gente está falando aqui, pegando o século XV para o século XVI, é que começam a ser desenvolvidos os instrumentos que a gente tem hoje em dia. Né? E o saxofone, quando ele foi desenvolvido baseado em outras famílias de instrumentos que já haviam, e todas elas se baseiam na família das vozes humanas. Aí é que está o pulo do gato. Olha só, a criança, quando ela é criancinha, quando ela ainda não entrou na adolescência, que vai ter produção de estrogênio, progesterona e uma série de hormônios que vai modificando a voz, a criança tem primeira voz e segunda voz, que é chamada de sopranino, a voz mais aguda, e a segunda voz contraltino, a voz mais grave. Então, o coral infantil só tem primeira voz e segunda voz. Na primeira voz pode ter menino ou menina, e na segunda voz menino ou menina. Tem menino que fala com a voz um pouco mais aguda e tem menina que faz com a voz um pouco mais grave. Aí, quando passa pela puerice, né, pela puberdade, 12, 13, 14, 15 anos, que há uma modificação de voz, né, a menina mantém mais ou menos, o menino muda muito. Meu tio até brinca, fala que está trocando de pena. Trocando de pena. Então, assim, aí acontece essa mudança de voz, né? Quando acontece essa mudança de voz, aí o jovem adulto, ele é classificado nos seguintes vozes humanas, né? A mulher vou pegar do agudo para o grave, tá? A mulher que canta muito agudo é chamada de soprano.
E não é a soprano, é o soprano. As vozes são tratadas sempre com artigo no masculino, o soprano. A mulher que tem a voz muito grave é chamada de contralto, então é o contralto. A mulher que tem a voz não tão aguda como o soprano, e nem a mulher que tem a voz grave como o contralto, não fala nem tão grave, nem tão agudo, fica aqui no meio, chama mezzo-soprano, ou em português, meio-soprano. Por que você falou mezzo? Porque a linguagem da música é toda italiana, depois eu vou te falar por que disso. Que vem da Itália, a teoria musical, depois conto. Então, mezzo-soprano. Aí você tem os homens. O homem com a voz aguda é tenor. O homem com a voz grave é baixo. O homem que não tem a voz nem tão aguda como o tenor, nem tão grave como o baixo, é chamado de barítono. A maioria dos homens são barítonos. Eu sou barítono. Pela sua textura vocal, acredito que você seja barítono também. A maioria das mulheres são soprano. Isso depende de produção de hormônio, testosterona e progesterona, que vai fazer essa qualificação vocal. Só que existem homens que cantam agudos como se fosse uma mulher, são chamados de contratenores. Edson Cordeiro, aí você pega aí talvez um Ney Matogrosso, que tem a voz aguda como se fosse uma mulher, sabe? E tem baixos que têm a voz mais grave que a maioria dos baixos, são chamados de baixos profundos, são mais raros também, que vão lá num Fá1, lá embaixo. Então, assim, mas a maioria dos homens... Aí, quando o Adolph Sax pega essa história aqui, ele faz saxofone sopranino, como se fosse a criança de voz aguda, faz o saxofone soprano, faz o saxofone contralto, que o pessoal chama de sax alto, faz o saxofone tenor, que é esse que eu estou aqui com ele na mão aqui, faz o saxofone barítono, o saxofone baixo e tem o contrabaixo. Mas os que são mais usados no mundo inteiro é o saxofone alto e saxofone tenor. O soprano é muito usado, o barítono também, o baixo contrabaixo praticamente em desuso e o sopranino também. O saxofone retinho de 2 palmos praticamente em desuso. Durante o show, você troca Sim. o saxofone para fazer um determinado solo e o acompanhamento da música, né, tal. Você usa um e de repente você passa para outro. Assim, o timbre muda, gente, né? Para a gente que não entende, a percepção às vezes nem chega muito nítida, mas para quem entende, quem percebe mais, dá para sentir isso. Tem músicas assim, o John Helliwell, que é o saxofonista, né, original, vivo até hoje, aos seus 70 e poucos anos, 74, por aí, 75, em atuação, né, John Helliwell, grande saxofonista, ele, no show do Supertramp, ele toca clarinete, ele toca saxofone alto, saxofone tenor. Eu não tenho certeza se ele faz flauta, eu acho que ele não faz flauta não, mas clarinete, saxofone alto e tenor ele faz durante o show, e teclado. E às vezes ele está com a panderola lá tocando também e canta, faz backing vocal. Então, eu tenho clarinete, foi um instrumento que eu comecei a estudar, mas não levei muito à frente. Talvez seja uma página da minha vida, daqui a pouco tempo eu vou voltar a fazer estudo de clarinete, né? Mas, assim, o clarinete, ele é um instrumento próximo do saxofone, mas não tão próximo, que tem uma palheta, né? O próprio Adolph Sax, o cara que inventou o saxofone, ele era clarinetista de altíssimo nível, poderia ter mantido a profissão como instrumentista, mas não quis, preferiu ser construtor, graças a Deus, surgiu o saxofone. Então, mas assim, o clarinete é um instrumento que é muito bacana quando os saxofonistas gostam de tocar também, porque ajuda muito na evolução de habilidades do instrumento. O saxofone ele é afinado em oitavas, eu vou explicar, e o clarinete em quintas, eu vou explicar. A extensão de um instrumento é da nota mais grave à mais aguda que ele toca. O saxofone tem 2 oitavas e uma quinta na extensão normal, mas ele tem mais uma terceira oitava em superagudos. Vou explicar. O que é uma oitava? Você faz assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando a nota repete nas sequências, gera 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é chamado de oitava. Então ele tem de um dó a um dó, a oitava de baixo, deste dó até o outro, a oitava de cima. Na oitava de baixo, se eu vou tocar uma nota, por exemplo, a nota sol, eu faço esse gesto, esse dedo aqui, né, o indicador, o dedo médio e o anelar. Se eu estiver na oitava de cima no saxofone, eu também faço esse mesmo gesto para tocar a nota sol, ele é afinado em oitavas. Os mesmos gestos que eu faço para uma nota aqui embaixo, fá, mi, ré, eu vou fazer os mesmos gestos na oitava de cima, só a nota dó que é um pouco diferente.
Já no clarinete, não, o clarinete é afinado em quintas. Então, se eu estou fazendo esse gesto aqui na oitava de baixo, é uma nota Dó, na oitava de cima, esse mesmo gesto é uma nota Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ele é afinado em quintas. Então, você tem que pensar nos gestos da oitava de baixo, da oitava de cima. O clarinete é um pouco mais complexo do que o saxofone. Para tocar bem qualquer um dos dois instrumentos, tem que estudar muito. Recentemente, o Wilson Lopes esteve aqui, ele brincou falando, olha, eu imaginava que, eu pensava assim, nossa, eu faço um acorde de Dó aqui, Dó maior, mas quando eu tiver 30 anos ele vai ser diferente. É o mesmo acorde, tal, porque com o tempo e prática tem uma suavidade diferente, tem um feeling diferente, tem uma sonoridade diferente. Então precisa de ter esse tempo e essa dedicação mesmo. O instrumento de sopro, o som não está pronto. Se um bebezinho soprar, não vai sair. Então depende das duas principais técnicas que tem no instrumento de sopro. Isso estou falando é sax, não. Sax, flauta, trompete, trombone, clarinete. São as duas principais técnicas que vão fazer o som acontecer. Uma é a técnica de embocadura, como você vai acoplar sua boca em torno da boquilha do instrumento, ou encostado no bocal, se for o trompete, um trombone e tal. Ou acoplado na palheta dupla, se for o oboé, fagote. E a outra técnica que é a técnica de respiração. E aí, quando você vai soprar dentro do seu instrumento, a sua técnica de embocadura e controle da coluna de ar, ela vai melhorando a cada ano, a cada ano, a cada ano. Então, assim, até hoje eu sinto que eu vou modificando, sabe? Você modifica com a boquilha ou a palheta que você está usando, você modifica o som. Né? Se você, eu gosto muito do som do saxofonista tal, eu gosto muito daquela sonoridade. Às vezes você busca o setup, né? O tipo de boquilha, palheta de saxofone que ele usa, para tentar aproximar, às vezes. Né? Mas se você pegar o saxofone do saxofonista que você gosta e estiver na sua frente aqui e soprar, você não vai tirar o som dele, porque o som dele é dele. O meu som é o meu. Porque ele não tem a minha boca, não tem a minha cavidade vocal e o meu jeito de apertar e o meu jeito de soprar. Então, o bacana que tem no saxofone, que tem outros instrumentos também, isso não é característica só do saxofone, é que você consegue personalizar muito o seu som. E aí você vai desenvolvendo a sua estética, o ideal estético. A sonoridade mais diferente é o erudito, um som mais anasalado, mais fechado, o jazz, um som com mais ar, e o pop com um som mais rasgado. São as três sonoridades, assim, as três famílias de sonoridade, né? Mas aí você tem bossa nova, você tem chorinho, você tem uma série de coisas nesse caminho aí, na música popular. Mas quando você vai soprar, normalmente você já tem um ideal sonoro, você busca um tipo de sonoridade que caiba naquele estilo musical. E você trazendo isso para a gente, eu imagino, por exemplo, no caso do violino, porque eles não têm os frets ali, né? Uhum. E você tem que achar o som ali. Aquele braço liso, né? Até o baixo mesmo, né? Ele não tem, que é o baixo fretless, ele não tem os frets ali para assim, ajudar mesmo. Isso. Então você tem que ter um feeling, acertar o ponto, que um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, você muda a sonoridade. Então, a grosso modo, como eu não sou saxofonista, obviamente, eu imagino que o jeito da quantidade de ar, igual você falou, que você imprime ali, ele dá um timbre. Uma alteração. Na verdade, quando você pega instrumentos, como você falou, e o violino, a viola, que é um violino um pouco maior, a viola de orquestra, né? O violoncelo fica no meio da perna, e o contrabaixo, o cara toca às vezes no jazz com o dedo, e na orquestra toca também com o dedo psicato, mas toca com arco. Esses instrumentos, o braço não tem trastes, como o violão. Né? O instrumento como o violão é chamado de instrumento temperado. Você sabe onde vai colocar o dedo aqui na nota Fá, no Fá sustenido, no Sol. Né? Você sabe em cada uma das cordas a nota, que se você conhece o braço do violão, a nota que vai sair quando você colocar o dedo dentro daqueles dois trastes. Né? E aí, no caso do instrumento que não tem esses trastes, é chamado de instrumento que não é temperado. Então, significa que você pode, às vezes, errar o local de colocar o dedo. Mas quando o sujeito estuda a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, o dedo dele já vai acostumando. E pelo ouvido, ele percebe que se o dedo dele estiver um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, existe uma variação de som e essa precisão vem com o tempo. Né?
Agora, o trombone, por exemplo, também. O trombone, você tem que saber se é até aqui ou se é até ali. Você não tem nenhuma marca, você tem mais ou menos a percepção. Se eu levo até aqui perto da campana, se é um pouco mais. Mas a percepção de braço, de movimento de braço, o camarada consegue sentir o local que ele vai. E tem muito estudo de escala, muito estudo de escala. Mas, assim, o camarada, se ele colocar o dedo ali no violão, vai sair a nota tal, né? Ela pode estar mal afinada, mas se a corda estiver afinadinha, vai sair aquela nota e tal, né? E se ele pressionar um pouco mais ou um pouco menos, pode ter uma alteração, talvez e tal. Agora, o saxofone é o seguinte, a embocadura do saxofone, se eu digitar, o saxofone é um instrumento temperado, ele tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e as notas sustenidas e bemóis que tem ali no meio. Se você fizer o gesto, mas se você embocar errado, você pode digitar uma nota dó e sair uma nota um tom abaixo, ou até um tom e meio abaixo, se você tiver com a embocadura errada. Então, é um instrumento assim, muito fácil de tocar desafinado. Muito fácil. O soprano, por exemplo, é um instrumento reto. As notas graves dele elas são muito agudas. As notas agudas elas são muito baixas. O instrumento é meio encolhido. Você tem que fazer isso tudo em embocadura. Então, eu treino com afinador, treino. Me fala de um projeto seu, que é um canal do YouTube. Tá saindo do forno aí, não é? Isso. Como é que é? Na verdade, esse canal já era para eu ter começado ele há um certo tempo, mas a gente fica numa série de atividades e tal, e acabou que ele não saiu ainda do forno. Mas ele é um projeto que eu tenho, esse canal, o nome dele é um nome curioso, né? Esse nome está até registrado e tudo e tal, que é Homo Saxiens, né? Como se fosse brincadeira com Homo sapiens, né? Ótimo! E aí, Homo Saxiens. Esse canal já tem a logomarca, tem a vinheta, tem os 50 e poucos primeiros argumentos, né, de cada vídeo. O vídeo vai durar em torno de 12 minutos, mais ou menos, cada vídeo. E os primeiros roteiros, os 5 primeiros roteiros já estão escritos. Só o segundo roteiro que ainda falta um detalhe, que os 2 primeiros vídeos estão falando da história do inventor do saxofone, como é que o saxofone apareceu, né? E aí, o objetivo desse canal é falar sobre saxofone e de uma forma geral, tudo que a pessoa gostaria de saber sobre saxofone, reviews de produtos, técnicas, dicas, truques, né? Então, como a pessoa faz para trabalhar o seu estudo e tal. Esse canal, ele na verdade, ele é uma vontade que eu tenho, um objetivo, né? Uma meta que eu tenho, de pegar o que eu estudei e o que eu consegui fazer nessa minha carreira de músico e passar para frente, sabe? Que eu acho que o conhecimento só tem valor em movimento. Eu tenho que passar para frente as coisas que eu preciso passar. Então, a minha ideia é de não apenas passar para os meus alunos que vão lá tomar aula comigo, ou lá em casa, ou se não pela internet. Tem aluno que faz aula lá em Pompéu, tem uma aluna que faz aula lá na Inglaterra. Quer dizer, uma em Lugano, na Suíça, que vai voltar a fazer aula, parou um tempo e tal. Então, assim, e os alunos que vão lá em casa fazer aula, sabe? Mas é pouca gente. Então, através da internet, com esse canal, o objetivo meu é que eu possa difundir esse conhecimento. Mas sempre lembrando, isso é muito importante deixar frisado aqui, lembrando o seguinte, que o aluno, ele não desenvolve vendo o professor. O aluno desenvolve quando o professor vê o aluno. Então, porque é o seguinte, muitas pessoas acreditam que elas veem tutoriais na internet, ficam olhando e tentam copiar em casa, ou no violão, ou no saxofone e tal, mas às vezes, sem perceber, elas estão cometendo erros técnicos que vão virando vícios ruins de tirar no futuro. Então, é sempre bom entender o seguinte, num canal desse, como esse que eu vou lançar daqui a pouco tempo, se Deus quiser, o objetivo é passar informações, mas para fazer uma formação musical é necessário que aquele aluno, aquela aluna, busque um professor, uma professora, para ver ele tocando, ó, seu dedo está errado aqui, ó, sua postura está errada, ó, sua embocadura, faz assim, faz desse jeito, porque o professor e a professora conseguem corrigir, o cara consegue avançar muito mais do que ele avançaria muito tempo sozinho, ele avança em pouco tempo. Então, sempre, na compra de um instrumento, não vá na loja como se fosse comprar uma camisa, é interessante que tenha um profissional do lado, uma pessoa que tem experiência para te ajudar a comprar o instrumento. Mas não tem controle de qualidade técnico das indústrias? Tem. Mas é sempre bom você comprar junto com o professor para que veja que às vezes tem algum defeito técnico no instrumento. E não é só isso, porque um instrumento
vamos falar, nível A, ele tem um valor X. Mas dentro do que eu tenho de orçamento, você consegue me orientar. Sim. A geração atual é curioso que eles não querem muito dirigir carro, né? Não sei se você sabe disso. A geração atual fala, não, dirigir não, é tudo caro, chega lá não tem lugar para estacionar, tem que pagar uma série de taxas, né? Carro não, vou de aplicativo, né? Mas as gerações da nossa geração, você é bem mais novo que eu, mas assim, da minha geração para trás, todo mundo queria ter um carro, né? Então, para a minha geração, vai entender o que eu vou falar. O sujeito que está andando de ônibus, quando ele compra um carro, ele tem mais autonomia de se transportar no lugar que ele quiser e para a hora que ele quiser. Mas enquanto ele não consegue comprar um carro melhor, se ele comprar um carro mais simples, vai funcionar do mesmo jeito, vai levá-lo. Então, o instrumento é dessa forma. Só que existem instrumentos que são muito, 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 muito simples, que eles vão atrapalhar tecnicamente o camarada a tocar o instrumento. Então, ele tem que ter um mínimo de condição técnica, esse instrumento, porque senão o novato ele vai pegar o instrumento, ele não consegue tocar, ele acha que é ele. Quantas e quantas vezes eu já virei assim, no meio da aula, o aluno tinha um instrumento, às vezes que não era muito bom, ele estava tocando, não estou conseguindo, cara, não é você, quer ver? Toca no meu saxofone, o cara, pá, conseguia. Aí ele via que o problema não era ele. E essa dúvida do iniciante, sabe? Eu vou fazer um teste no time de futebol do meu coração, eu vou jogar lá. Aí eu chego no dia do teste, eu não tenho chuteira, eu vou de tênis, eu escorrego na grama, caio de bunda. Aí eu falo, poxa, esse menino joga mal. Não, é porque ele estava sem chuteira. Então, se o camarada ele tiver com o saxofone ruim, boquilha ruim, palheta ruim, às vezes ele não consegue, não é por causa dele. Por isso que um profissional tem que ajudá-lo na compra do instrumento, mesmo que seja instrumento usado, instrumento mais simples, instrumento modelo estudante, mas para ver se o instrumento está todo vedado, se ele não tem vazamento, se a boquilha é de boa qualidade, se a palheta que o cara vai comprar, ajudá-lo na compra, né? Ou seja, nas instruções, na consultoria de compra, né? Ibrahim, eu tenho só a agradecer de você ter aceitado participar aqui. É um prazer para mim, que é isso. E já vamos deixar para uma próxima pauta, uma visita sua, quando o seu canal do YouTube já estiver no ar. Né? Aí você vem para falar sobre ele aqui. Com o maior prazer. E já está registrado, que aí não tem jeito de fugir. Isso aí. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Como vocês puderam acompanhar, hoje eu conversei com Ibrahim Neto. Acompanhem as redes sociais dele, vejam tudo que ele está fazendo e produzindo. Entrem em contato, tirem as dúvidas, ele responde todo mundo. Lógico que a agenda dele está bem cheia durante o dia, mas ele está sempre muito bem disposto para falar e ele fala com profundidade e conhecimento. A você, muito obrigado por estar acompanhando. Grande abraço e até mais.